Fala galera, aqui é o Fred do canal Fredcast Games. Vamos mostrar mais uma revista. Eu já fiz um vídeo de revista e vamos para a segunda. Bem, essa é a Super Game Power. Essa semana eu animei a falar de revista porque tem um amigo meu, o Léo. Ele comentou comigo que mandou uma propaganda para mim aqui de um detonado Red Dead Redemption 2 atual, vendendo agora, com propaganda na internet da Editora Europa. A Editora Europa, ela vem praticamente sozinha, focada nessas revistas atualmente, mas ela não fala sobre novidades, ela fala sobre edições especiais. Esse é o foco da Editora Europa já há muitos anos. E assim, tudo muito bem feito, capa dura, tudo, toda a reportagem é muito bem produzida. Então, para quem gosta, eu não posso mais comprar revistas que não tenho mais espaço na minha casa para tanta revista comprada. Inclusive, essas edições da Editora Europa eu comprei por muitos anos. Mas chega uma hora que você olha e tem um guarda-roupa inteiro de revistas e fala, não cabe mais, não tem mais jeito. Bem, essa revista aqui, a Super Game Power, essa em especial, ela é importante para mim, porque foi a primeira revista que eu comprei na banca da Super Game Power. Tá? Eu já tinha comprado outras na época, mas essa da Super Game Power foi a primeira que eu comprei. Depois eu até comprei em lote revistas anteriores a essa, mas essa é especial para mim. Não sei mais, não lembro mais o que tem, a gente vai ver juntos. Mas ela é uma revista de 1997. Essa eu consegui achar a data aqui atrás. Abril de 1997. E vamos lá. Vou mostrar um pouquinho para quem não conhece a Super Game Power. Bem, aqui então Street Fighter 3, Botafogo no arcade, Doom to Rock trazem tiros e ação ao Nintendo 64. Então o Doom já estava aí funcionando. Turok não recebeu alguma coisa depois de relançamento, mas não foi para frente. E o Doom tá aí até hoje bem famoso. Detonados, Meow Malad e SNES. SNES é o Super Nintendo, Bugs Bunny Mega Drive. Então 97 já existia PlayStation 1 há algum tempo, mas os videogames antigos ainda lançavam. Na verdade, o Nintendo 64 foi lançado em 96, então tinha acabado de ser lançado, ainda saía games para Super Nintendo e para Mega Drive. PlayStation 1, Final Fantasy VII, sem comentários, né? Sega Saturno, Die Hard Arcade, especial, as primeiras imagens de Mortal Kombat 4. E é isso aí. Vamos lá, R$4, esse já estava em reais, tá? Número 37. Propagandas de tênis. E vamos lá. Essa revista ela tem uma coisa especial. Aqui o sumário explica todos os jogos que vinham na revista, tá? Todos os games, bastante games. 2 para o Mega Drive, na verdade já existia o Sega Saturno, então estava no fim da vida. Mio Malad lá, que apareceu do Super Nintendo também, estava com versão para o Mega Drive. Super Nintendo só 3 jogos, também já tinha o PlayStation 1. Então Sega Saturno muitos games e PlayStation 1 muitos games. Tá dando para ver? Sega Saturno, PlayStation, tá? 3DO, Nintendo 64, 3 games. Saíram menos jogos no Nintendo 64, mas, bem, todo mundo sabe que foi um videogame excelente. Arcade, que é o arcade hoje, né? Nessa época ainda existia PC, CD, olha bem, 2 games. Neo Geo CD, 1 game. Hoje em dia, se a gente for olhar, se bobear, sai mais jogos pro PC do que pro resto tudo aí.
Bem, essa revista tinha uma coisa diferente. Ela tinha uns personagens que falavam sobre cada game, e cada um no seu estilo. Games de luta era falado por esse Baby Betinho. Ah lá, o Machão chorou quando primeiras fotos do Mortal Kombat, enfim. Então mas eram só avatares. As pessoas que escreviam poderiam até mudar. Por exemplo, Majore Bros. Era uma mulher aqui que falava, mas na verdade podia ser escrito por um homem, porque eram avatares da revista. Na época eu não entendia nada disso, lia e adorava toda a situação, mas depois eu fui pesquisar sobre, já muitos anos depois, e vi que eram só avatares criados. Mas foi muito interessante, era uma revista interessante. Isso aqui, gente, era uma arte no envelope. Você mandava a carta, ainda carta na época, com o seu desenho. Ó, as cartas para essa sessão. Então, os desenhos. E aí eles premiavam o desenho. O melhor desenho do mês ganhava alguma coisa. Então, aqui nesse dia foi o Mineiro. Ó. Mineiros estão dominando o pedaço. Lagoa Santa. É isso. Nem sei que desenho é esse. Bem, é um dragão. E é isso. Bacana demais. Bacana demais. Eu já ganhei um game, uma sessão, mas não de desenho, uma sessão de carta. Mas na minha época que eu ganhei, já era e-mail, já não era mais carta. Já era, enfim, já estava no fim da vida das revistas impressas. Aqui, perguntas e respostas, tá? Que você mandava também por cartas. Circuito aberto. Essa aqui eram notícias. Aí, Nintendo 64 fica mais barato no Japão. Notícias, como a gente vê hoje na internet. Tá vendo? Vamos continuar. Pré-estreia. Essa parte era interessante porque algumas pré-estreias, os jogos que seriam lançados futuramente. Algumas pré-estreias eram maiores a sessão do que os games lançados. Principalmente na outra revista, a EGW. E era muito interessante, porque às vezes o game vinha com a capa da pré-estreia, depois eu vou mostrar numa EGW. Vinha EGM Brasil, que depois passou para a EGW, enfim, ou a EGW passou para a EGM Brasil, nem me lembro mais. Então, eles davam foco no game, depois às vezes o game estreava não muito bom, e aí vinha com meia paginazinha assim do game, sendo que ele já tinha tomado uma pré-estreia de 5 páginas, 7 páginas. Muito engraçado. Bem, tá aqui, ó. Pré-estreia. Então, Resident Evil para o Sega Saturno. Nessa época não tinha sido lançado. Lembrando que o Sega Saturno, se eu não me engano muito, só recebeu a primeira versão. Só recebeu o primeiro Resident Evil. Vamos lá. Vito Strike, Chevy. Vou passar um pouquinho mais rápido, porque o vídeo está ficando muito grande. The Lost World, PlayStation. Olha, um jogo de dinossauro. Vamos lá, Time Crisis. Esse eu joguei. Joguei no PC, joguei no PlayStation. Ace Combat 2, joguei demais. Gente, como eu joguei esse game. Na verdade, falar em Ace Combat para mim é falar em Ace Combat 2. Esse futebol, não conheço. Aí, Doom 64. Jogo de tiro em primeira pessoa. Quem gosta... Tava aí o Doom. Do Nintendo olha, recebeu todas as notas mais altas possíveis. Devia ser bom. Dá para jogar no emulador. Mais propagandas. Turok 64. Também todas as notas mais altas. É outro game de tiro em primeira pessoa. Esse tinha dinossauro. Propagandas. O game lá do Sega Saturn. Bem, Sega Saturn tinha game demais, né? Vou até passar direto aqui, ó. Soviet Strike, vão olhando, tá? Propagandas. Olha. Bacana demais. 32 bits.
32 bits. Eu acredito que isso seja games lançados tanto para isso mesmo, ó. Saturno e PlayStation, tá bem? Viu? Tinha games com notas baixas. 3.2, 3.2. Independence Day. O filme é bom. Mais 32 bits. Final Fantasy VII. Esse é famoso, hein? E esse eu não vou nem falar sobre, porque eu não sou jogador de RPG. Se eu falar alguma coisa errada, pronto, já viram, né? Perfect Apple, Spider. Aqui os games já para PlayStation, só para PlayStation. Aqui os games de Super Nintendo, que a gente viu lá que eram pouquíssimos, porque já tinha passado a fase, né? Mesmo assim, lançava-se alguma coisa. Mega Drive. Esse jogo é legal. É do Pato Donald, é legal. E vamos lá pro arcade, Street Fighter 3. É a capa, né? É a capa da revista. Olha como a revista envelheceu bem, o papel tá ótimo até hoje. Também recebeu nota máxima. Essa revista, ela tinha uma facilidade para dar nota máxima, tá? Enquanto outras, nem tanto. Isso aqui eram explicações de golpes, tá vendo? Pro Fatal Fury. Fatal Fury. Esporte era separado. Rallycross, nossa, Rallycross. Como eu joguei há pouco tempo, eu joguei novamente, mas ele não envelheceu muito bem, não. Mas é um jogo difícil e é até interessante de jogar até hoje. PlayStation 1. Esse eu não conheço. Engraçado, olha, recebi uma nota baixíssima. E como eu joguei esse jogo. Aqui eram dicas, tá vendo? Donkey Kong 3, adoro, né? Sou apaixonado. Gosto demais da conta. Esse game eu tive no meu Super Nintendo. Com fita e tudo mais, comprei a fita. Muito bom. Sou Ed, para quem não conhece. Saiu pro Play 1 e foi o antecessor do Soul Calibur. Muito bom. Bem, muito bom na época, né? E é isso, ó. Esse aqui são dicas. Aqui o detonado, então, foi o game do Pato Donald, na versão do Super Nintendo. Então, o detonado explicava tudo e dava pra zerar, tá? Por aqui. Hoje a gente vê vídeo, né, de gameplay. Na época era assim que funcionava. Aí tudo explicado, por exemplo, fase 8. Aí eles explicam as partes mais complexas e realmente funcionava. Detonado aí do Mega Drive, outro game. Computer Zone. Bem, tinham revistas na época específicas para PC, tá bem? Então, assim, no caso aqui da Super Game Power, ela pegava alguma coisinha de PC, para não falar que não falava nada, mas tinham revistas específicas na época para isso. Na época, essa época não tinha internet, né? Então eram muitas revistas, concorrentes umas das outras, apesar de que 97 ainda era um início, né? Relativamente um início. Propagandas e o fim da revista. Bacana, gente. Aí, ó. Essas revistas tinham pôsteres, algumas tinham pôsteres. Eu tenho muitos pôsteres guardados, grandes. Eu me lembro que eu tenho um desse game. Eu nunca expus nenhum. Tá tudo guardadinho, dobradinho, do jeito que veio. Espero que tenham gostado da explicação da minha revista antiga aqui, tá? Se gostaram do vídeo, deem o like, se inscrevam no canal e a gente se fala aí no próximo vídeo.